Tem time pequeno que vai lá no Maracanã e compete, cara. Eu fico abismado com isso. E joga contra o Flamengo, não de igual para igual, mas joga melhor que o Palmeiras. Se o Palmeiras entrar com postura de franga, vai tomar 4 no Maracanã. Pô, desde 2017 a gente não ganha desses caras em tempo normal no Brasileirão, Zé. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Vamos ouvir personagens desse jogaço de logo mais. Difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. Então, é claro que a gente sabe da qualidade do adversário também, ver o que o professor vai ter para trabalhar nesses 2 dias. Espero que a gente possa sair com a vitória, se Deus quiser. É claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Independente do adversário, a gente já encararia como uma decisão. E se tratando de um adversário que também é uma das potências do Brasil, a gente entra ainda mais ligado, mais focado, sabendo da dificuldade que vai ser jogar fora de casa, principalmente. Mas a gente tem se preparado muito durante esses dias, focado bastante para que a gente possa ir para o Rio de Janeiro, fazer uma grande partida e trazer um bom resultado para que a gente possa decidir em casa. E esse é o nosso objetivo. Espero que a gente possa estar num dia inspirado, que a gente possa estar realizando tudo que a gente treinou. É um grande jogo de bola, André Donk. Os 2 grandes times dos últimos anos do futebol brasileiro, num confronto histórico de Copa do Brasil, André Donk, fale sobre Flamengo e Palmeiras. Esse é pro Dorival, a comissão também tá lá, né? Assim, a gente tá falando dos times dominantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Sul-americano. Sul-americano também, de fato. Mais do que a qualidade, a rivalidade que foi criada entre essas 2 equipes. Acho que a grande rivalidade entre clubes de diferentes estados hoje no futebol brasileiro é entre Flamengo e Palmeiras. E chegam no momento, não dá para falar em crise, muito longe disso. Mas mesmo o Flamengo, numa sequência de vitórias, não chega no seu melhor momento da temporada, ainda que tenha conseguido 3 vitórias seguidas com a volta dos uruguaios depois da Copa América. Faz muita diferença, vai com o time completo. Até por isso eu acho que o Flamengo, pro jogo de hoje, é favorito. Porque ele vem num momento melhor, na sequência de resultados, força máxima, diante de um Palmeiras que a oscilação tem sido um pouco maior, e ainda mais na ausência do Estevão. E aquela coisa do Palmeiras, do Abel Ferreira, dos últimos anos? Ele tem um plano, ele recupera o time no momento difícil, justamente ele nessas poupou ocasiões. todo mundo no Brasileirão. Torcedor mais otimista do Palmeiras já está esperando. Palmeiras vem voando hoje. Ou estou errado? Fica confiante porque o histórico fala a favor em relação ao histórico do Abel. Mas pensando no momento, a ausência do Estevão, para mim é muito... A gente está falando de um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o impacto que ele teve. O Murilo também na zaga é uma baita desfalque, embora o Vitor Reis, quando tem jogado, tem ido muito bem. Mas acho que essa composição dos desfalques do Palmeiras, por mais que esse time consiga dar resposta nesses momentos, mas um Flamengo com força total jogando em casa, para mim ele é favorito no confronto. Esse Palmeiras que se reinventa, esse Palmeiras que se reinventa é uma bola cantada tanto a favor quanto também para os adversários. Os adversários sabem de tudo isso. Você usou a palavra que eu estava procurando, professor. Como é bom ter o professor conosco. Reinvenção. Reinvenção. Palmeiras que se reinventa. Você disse tudo. O Tite não vai ser surpreendido por um Palmeiras que se reinvente. Não vai entrar acomodado. A gente sabe qual vai ser a atuada desse jogo. O Flamengo vai ter que tomar iniciativa. Isso para o Palmeiras não é drama nenhum. O Palmeiras, com o Abel, conquistou grandes coisas na vida com o adversário vindo. O Palmeiras até gosta. Dependendo do momento, o Palmeiras até gosta. Tem essa questão dos desfalques. Os desfalques do Palmeiras não são só de nomes. Eles estão situados num setor. O setor defensivo do Palmeiras. Fora o melhor jogador, para mim, do campeonato, né? O Estevão, que não vai poder jogar. Está ali com o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Também é um desfalque na frente. Mas o setor defensivo está muito desfalcado. Então, é ali, a grande reinvenção vai ser ali. O Abel continua com um plano, Abel. Está de pé. Você falou o melhor jogador do campeonato, o Estevão, citou o Matheus Pereira, e aí eu já toco a bola para o Eugênio fazendo uma pergunta. Pedro, joga vôlei? Não. Poderia até jogar vôlei, ele tem altura para isso, né? Tem o biotipo para fazer um meio de rede ali, né? Mas não, ele joga futebol, joga muito bem.
Vive um bom momento o Pedro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E faz o principal, né, Eugênio? Faz gol. É gol. Agora, eu entendo assim, é um jogo que vai passar muito pelo que o Abel vai planejar de estratégia. Falei aqui, né, que a gente lembrou aqui quando ele poupou jogadores contra o São Paulo, lá antes da final da Libertadores, quando ele falou que tinha um plano e tal, e ele dessa vez não falou que tem um plano, mas é óbvio que ele poupa o time inteiro contra o Vitória, pensando em ter os jogadores em melhores condições para propor contra um Flamengo surpresas. E a surpresa, Tipo? eu não sei, se eu soubesse, Vai ser surpresa. se o Tite soubesse, eu acho que ele vai aprontar alguma escalação um pouco Marcação diferente. muito forte. Sim, esse é um ponto. Intensidade. Esse é um Começa ponto. daí. E assim, o grande mérito do Abel em grandes jogos decisivos é, primeiro, ele consegue trazer o time dele para uma mentalidade de competição num nível muito alto. Então o time entra muito focado para jogar. Quando enfrenta o Flamengo, e foi assim, aliás, foi um jogo horrível pelo Campeonato Brasileiro aqui no Allianz, foi um jogo em que o Abel teve como objetivo anular as principais peças do Flamengo. Então, a questão toda do jogo hoje, ainda mais o jogo sendo no Maracanã, vai ser essa. O que o Abel pode fazer para anular as principais peças do Flamengo e como anular. Então, nesses grandes jogos, eu imagino, né, que ele e a sua comissão, eles se aprofundem no estudo do adversário, das possibilidades que o adversário tem, qual a característica de cada jogador, o que faz, como explorar também falhas defensivas do Flamengo, que jogadores podem dar brechas. Então, ele trabalha muito em cima disso, porque ele sabe que é nesse tipo de jogo que ele se consagra. Não é no jogo com o Vitória. O jogo com o Vitória seria importante, ninguém queria perder, ele sai irritado, mas ele sabe que esses jogos com o Flamengo são jogos que vão mostrar, ele é um técnico que faz a diferença, como já fez em outras oportunidades. E a partir daí, propor muita intensidade contra um Flamengo que não é tão intenso. O Flamengo teve intensidade contra o Atlético Goianiense no domingo por 35 minutos, depois baixou a intensidade. E aí acho que vai ser um jogo muito para ver quem tem mais fôlego para manter um nível alto de competição durante 90 minutos ou 100 minutos. Quem conseguir fazer isso tende a ter melhores condições de ganhar. E também, qual vai ser a estratégia do Palmeiras? Vai ser só se defender, anular o Flamengo, ou vai encontrar também maneiras de ferir o Flamengo, né, no aspecto defensivo? O Flamengo, eu não vejo o Tite mudar muito o time do Flamengo. O Tite ele é um técnico que tem uma característica de desenvolver o time dele e trabalhar em cima do que ele já tem firme. Então, a gente vai ter a volta do De La Cruz, então Pulgar, De La Cruz, aí o Gerson volta a jogar aberto pela direita, ele jogou domingo por dentro, jogou muito bem. Dos tempos modernos. Então, o Gerson de novo pela direita, o Arrascaíta circulando por trás ali na intermediária, perto do Pedro, e o Cebolinha pela esquerda. Esse é o Flamengo, a gente já sabe qual é o Flamengo. E aí, óbvio, o Abel também sabe. O Abel vai tentar parar esse time e, a partir daí, uma vez parando o time, onde a defesa do Flamengo tem problema. Esse é o jogo. Então vamos lá. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O meu palpite é Flamengo 2, Palmeiras 0. André Donk. Flamengo 2, Palmeiras 1. 2-0 palpite de Abel Neto para o Flamengo. 2-1 palpite de André Donk. Com gol de quem? Para o Verdão. Gol de quem? Flaco Lopes. Sabia. Professor Celso Dario Unzelt. Sabe que ninguém vai acertar, né? Porque vai empatar 1-1. Não vem com esse papo. Já começou não vem querendo com muretagem. Vai Não é muretagem, tem razão, professor. Não vem O com esse empate papo faz furado. parte do futebol. Agora... Existe, sabia, essa possibilidade? Não tem Sai do muro, não existe É, essa possibilidade. Só porque tem que pular do muro, eu vou pular para o lado do Donk. Onde você está aqui, Donk? Aqui. 2-1. Para quem? 2-1 para o Flamengo. 2-1 Flamengo. Todos menosprezando a Força Verde, o trabalho de Abel... eu ia falar Abel Pereira. Abel Ferreira! Diga, Inclusive Eugênio, você menosprezando. Você está de verde. Eu concordo com o professor Celso Unzelt Não vai muretar. quando ele diz que o resultado mais provável é um empate. Eu vejo um jogo muito equilibrado. Como os três companheiros aqui apostaram na vitória do Flamengo, e só por isso, eu aposto na vitória do Palmeiras por 1-0. Isso, aí você salva o print. Exatamente. Vitória do Palmeiras por 1-0?
Pedro, para equilibrar a mesa, É entendeu? pensar no coletivo. Somente para gente não equilibrar a se mesa. queimar. Pedro é mesa Eu gostaria tenista? de apostar num empate 2-2, mas não é permitido aqui pelo seu regulamento, Abel. Gol de quem? Você não nos permite. Rafael Veiga. O gol de... Dudu, hein? Gustavo Gomes de Pensando cabeça, aqui- aos 44 do segundo tempo. Dudu é Vitor mestre. Reis. Vitor Vitor Reis, bom. E o Tite odeia o Palmeiras. Se amanhã o Tite tiver a oportunidade de meter 4 no Palmeiras, ele vai meter 4 no Palmeiras. Eu vou deixar isso bem claro já de antemão. Se o Palmeiras entrar com postura de franga, vai tomar 4 no Maracanã. Escreve o que eu tô falando. Então, eu vou falar que eu acho o Palmeiras melhor, só que tem essa ingrediente. A gente não é trouxa. A gente tá vendo que um Palmeiras não tá produzindo. Como é que a gente vai ficar diante de um Palmeiras não produzindo? Hoje, na live, um comentário, Léo, vocês têm coragem de criticar. 40 jogos e o Palmeiras perdeu só 7 ou 6, sei lá, não lembro quantos. 8, eu acho, né? Diante de todos esses 40. Meu, o problema não é perder. O problema é a forma como perde e o problema é quando perde. Nós não podemos perder. E da forma como perdemos da última vez com um time, como o Fernando falou, que tá brigando para não cair, cara, para mim é lamentável. Como que a gente vai viver as próximas fases aí diante de um time que não tá conseguindo ganhar de um time que tá caindo? Eu vi palmeirense tão otimista ao ponto de dizer que é um plano do Abel Ferreira perder os últimos jogos para poder chegar contra o Flamengo e jogar bem. Para mim, cara, isso beira loucura. O palmeirense que pensa isso realmente tá louco. Não é possível que o Palmeiras, o Abel Ferreira tá arriscando ao ponto de perder para esconder o jogo. Desculpa. Mas eu acho que o Abel Ferreira tá perdendo a linha, tá perdendo a mão, e já não é de hoje. Ele tá perdendo já faz um tempo. Até mesmo nas coletivas, que era tão gostosa de assistir as coletivas do Abel Ferreira no início, ele dava aula, nas coletivas. Hoje se tornou uma coletiva cansativa, uma coletiva onde ele já chega com semblante nervoso, ele já chega respondendo mal os repórteres. Tudo bem que algumas perguntas ali realmente merecem respostas ignorantes, mas ele não tem mais o prazer que ele já teve um dia no Palmeiras. E talvez esse prazer, esse tesão, vou falar o português correto, está fazendo com que o Palmeiras seja hoje o Palmeiras que é. Talvez ele tenha que dar um passo para trás, reconectar ao Palmeiras e ver o que está acontecendo com ele, cara. Volto a dizer, eu tenho certeza que o Fernando também. Ninguém aqui está fora Abel. Eu acho que você promoveu o Marcos Rocha num jogo como esse, e sabe o que me impressiona, Zé? Talvez alguns vão se identificar, outros nem tanto. Você traz o Marcos Rocha para um confronto como esse, você está trazendo um problema, na minha opinião. Eu entendo que o Mike não está inteiro, mas tem o Giai, você contratou o Giai estava jogando Libertadores. Malemar passou na fase de grupo São Lourenço, com todas as suas dificuldades. Não foi o Del Valle que passou, foi o São Lourenço. Então, Zé, eu não sei se você vai concordar, tá? Mas olhando aqui, nesse quesito que a gente debateu de covardia, olhando as possibilidades do Flamengo, as possibilidades do Palmeiras, cara, eu acho que o Flamengo é ligeiramente favorito nesse primeiro confronto, mas vai muito da postura do treinador. Era pra gente estar hoje, Zé, não era pra gente estar indo com 2 derrotas para times de rebaixamento, era pra gente estar indo pro Flamengo ter receio. E por quê? Tem time pequeno que vai lá no Maracanã e compete, cara. Eu fico abismado com isso. E joga contra o Flamengo, não de igual para igual, mas joga melhor que o Palmeiras. Você não acha que passa um pouco dessa questão da covardia, de invenção na hora de escalar? Porque como que pode, Zé? Eu tô falando assim, se a gente pegar no retrato de 2 anos, eu cansei de ver time de rebaixamento, de meio de tabela, passar. Tanto que passa sufoco que tiveram que buscar o Tite, né? Então, se eu estivesse falando besteira, o Tite não estaria aí. O Fortaleza, o Vitor tá falando, vira e mexe, joga lá. Por que o Palmeiras tem essa dificuldade, apesar de ter sido campeão de Copa, Supercopa e Libertadores? É inegável que, desde 2017, a gente não ganha desses caras em tempo normal no Brasileirão, Zé. Então, assim, tem uma dificuldade ali, né? E essa dificuldade, né, vem mais, eu acredito, né, como a gente está falando do momento do futebol, né, que é hoje, vem mais do que nós estamos apresentando. E talvez a desconfiança do torcedor palmeirense, né, é exatamente por isso. O Tite, ele se tornou um técnico emergente no Corinthians, na época, onde ele montou um Corinthians
interessante para disputar o Mundial naquela época, né? E hoje talvez o mesmo aconteceu com o Flamengo. Ele é um técnico que está ali, cara, e ele vai fazer daqueles jogadores o braço direito, e quem não for o braço direito dele, como o Gabigol, vai voar, vai viajar, né? Porque ele tem esse lance também, meio que do Abel Ferreira de panela, né? De ter os jogadores ideais dele ali, né? Mas a covardia que você fala, Fernando, e eu concordo plenamente, é uma covardia que não há necessidade pela escalação que nós acabamos de passar. Alguns flamenguistas estão bravos com a gente aí, cara. Eu não acho que o Palmeiras seja pior que o Flamengo. O Flamengo pode até ter um banco de reserva muito mais estruturado que o Palmeiras. Aí tudo bem. Pode até, na hora de modificação ali, beleza. Mas o mano a mano aqui, cara, daria, se nós estivéssemos num outro momento, para bater de frente. Não é à toa, como o próprio Fernando falou, né? Que a gente já ganhou várias finais em cima do próprio Flamengo. Agora, isso mais o nosso questionamento maior é isso. Essa covardia que se tornou o Palmeiras e o time pragmático que ele se tornou, né? O time meio que previsível. Você fala de Marcos Rocha, é uma coisa evidente que o técnico que vai jogar contra o Palmeiras vai jogar na fragilidade do Palmeiras, que é a lateral direita, né? Entre outras fragilidades que ele consegue detectar, Zé Rafael é uma delas, né? E assim começa a tombar. Nós temos um ataque que não consegue produzir gol, nós temos um meio de campo que muitas vezes não é articulado ao ponto de criar, e nós temos uma lateral que é bola nas costas toda hora. E aí fica muito fácil a gente criticar a zaga do Palmeiras, até mesmo o Gustavo Gomes, que fica cobrindo ali, né? Mas a gente não vê o quanto o Marcos Rocha está sendo não eficaz para o time do Palmeiras. Zé, vamos lá. Como que eu vou dar um contexto aqui referente a vestiário e referente a um time defensivo? Uma coisa eu tenho certeza, o Tite odeia o Palmeiras. E por que o Tite odeia o Palmeiras? Porque a torcida do Palmeiras odeia o Tite. É simples, tá? Por mais que ele não confirme isso, é fato. Quando o Tite joga contra o Palmeiras, e se o Palmeiras colocar um time muito defensivo, Zé, eu acho que pode dar ao Flamengo uma vantagem ainda maior, e eu vou tentar explicar. A característica de jogo do Flamengo é de dominação. É uma característica mais dominante. Quase sempre, a gente mostrou, o Palmeiras bem é um Palmeiras com pouca posse. O Abel talvez vai apostar nisso. Só que se o Flamengo achar esse primeiro gol até os 20, a gente vai ser atropelado. Pelo momento que a gente tá, você imagina, Zé, Maracanã lotado. Você entra defensivo e você toma o primeiro gol, e aí o pessoal vai falar assim, da onde você tá tirando isso? Pô, o sistema contra o Fortaleza foi um sistema defensivo e bagunçado. O que aconteceu? 3-0 Fortaleza. 3-0 Fortaleza podendo ter sido 4, 5. Então, o Fortaleza é mais forte que o Flamengo? Não. E tá aí o Fernando do canal Não Importa o Que Digam, palmeirense, e o amigo palmeirense também comentando sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil no Maracanã. Esse é um fantasma da torcida palmeirense. Se eu não me engano, o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo no Maracanã desde 2017. E a revolta deles é a postura que o Abel toma diante desse problema que o Palmeiras enfrenta há muito tempo. O Palmeiras sempre chega na defensiva, não chega com uma postura mais dominante. E pra gente isso é bom, né? Agora, eu achei os comentários muito pé no chão. Parabéns aí pra galera. Não falaram nenhum absurdo, eu também acho que ambos os times são equilibrados. Não existe essa diferenciação, um time muito melhor que o outro. E claro, eu como flamenguista e acompanho mais o Flamengo, acho que o Flamengo tem sim seu favoritismo, está um pouco acima do Palmeiras, muito por conta também da fase que o Palmeiras está enfrentando. O Palmeiras acabou de perder para o Fluminense, que era até então lanterna do Brasileirão, e também perdeu agora para o Vitória de 2-0. Então ele chega sim para esse confronto com um pouco menos de confiança. Diferente do Flamengo, que tem dado conta do recado no Campeonato Brasileiro. E duas informações importantes que eu quero passar para vocês, nação, e uma delas eu vou tentar resumir e ser o mais simples possível, porque é uma informação um pouco mais complexa, que é sobre o terreno do gasômetro. O Flamengo já está certo de participar do leilão, que vai acontecer nessa quarta-feira às 2h30, só que, no início de tudo, o Flamengo negociava com a Caixa essa compra do terreno, porque a Caixa era responsável por administrar esse terreno. Só que, no final das contas, a Caixa não conseguiu entrar num acordo de valores com o Flamengo. O Eduardo Paes, como prefeito do estado,
decidiu entrar nessa negociação e desapropriar o terreno, porque ele entendeu que o Flamengo, com esse projeto, vai beneficiar o estado do Rio de Janeiro. A Caixa não gostou disso, entrou na justiça, mas teve essa liminar negada. Não satisfeita, a Caixa tentou uma outra jogada. Entrou com recurso, alegando que o Flamengo foi beneficiado por essa ação da prefeitura, pedindo então para que esse leilão fosse suspenso. Só que esse recurso também foi negado pelo desembargador, que alegou que o Flamengo não está levando vantagem nenhuma e não está definido que o Flamengo vai levar o terreno, porque ele apenas está participando do leilão, como qualquer um pode participar. Logo, não está sendo beneficiado. Portanto, o leilão vai acontecer nessa quarta-feira às 2h30. E para finalizar, o nosso garoto Lohan tem sido decisivo novamente, jogando pelo Sub-20 do Flamengo. Lohan, que estava oscilando aí no profissional do Mengão, que é normal, é um garoto de 17 anos, foi duramente criticado pela torcida. Com isso, o Tite fez um projeto para tirar o jogador de cena e agora ele está fazendo algumas atuações no Sub-20 e fazendo boas atuações. O objetivo desse projeto, da diretoria e do Tite, é fazer com que o jovem jogador volte novamente a ter a confiança em si mesmo. E tá funcionando. Com certeza logo logo veremos Lohan atuando pelo profissional novamente. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para a ESPN Brasil e para o canal Não Importa o que Digam Palmeirense do Fernando. Inclusive, você que é palmeirense e está nos assistindo aqui, vale muito a pena você se inscrever no canal deles, porque lá eles trazem muita informação e notícia atualizada do Palmeiras. Não esquece de deixar o seu like também lá no canal do Fernando. Se você quiser conferir o vídeo na íntegra, vai estar aqui no link da descrição. E se curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.